Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Inclusão em Ciência. O nosso primeiro programa iremos abordar um pouco da teoria socio-interacionista de Vygotsky, refletindo a importância da linguagem para a construção dos processos psicológicos superiores. E no decorrer do nosso podcast iremos responder alguns questionamentos que envolvem temas relevantes dentro dessa teoria de Vygotsky. Vamos iniciar o nosso podcast fazendo uma breve apresentação e uma audiodescrição das cursistas que irão abordar a importância da linguagem na perspectiva de Vygotsky. Eu me chamo Kainara, sou cursista da UERN, sou formada em pedagogia. Eu uso óculos de grau no formato de gatinha. Na ponta do óculos tem uma estampa de uma oncinha, o óculos é preto, mas tem um detalhe em onça. Meu cabelo está preso num coque, ele é castanho escuro e as pontas do meu cabelo tem mechas loiras. Eu uso brinco e pince na orelha, tanto esquerda como na direita. Eu estou usando uma camisa social com listras preta e branca. Tenho uma pele morena e ainda não possuo sinal de Libras. Agora, a cursista Anne irá fazer sua audiodescrição e sua apresentação, para podermos dar início ao nosso podcast respondendo algumas questões sobre a linguagem na teoria de Vygotsky. Boa tarde, meu nome é Anne Patrícia, sou aluna do curso de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Estou usando uma blusa preta, meu cabelo é castanho escuro, meus olhos são castanho escuro, eu tenho a pele branca, meu sinal de Libras é esse, com a mão fechada, puxando para baixo, fazendo referência ao cabelo. E agora eu vou falar um pouco sobre o conceito de dupla mediação semiótica. Esse conceito ele está associado às ideias do psicólogo Vygotsky, especialmente como é que ele entende esse papel da linguagem e da interação social no desenvolvimento psicológico e na construção da subjetividade. A representação simbólica, que é a primeira mediação, ela faz referência aos símbolos e aos signos, que são a linguagem verbal, escrita, os desenhos e os números. Eles são usados para mediar a relação entre o sujeito e o mundo. Por exemplo, a criança ela aprende que o gato é um gato, não apenas vendo o animal, mas ela começa a dar nome às coisas e fazendo representação de desenhos. Isso significa que ela começou a internalizar com o mundo através desses símbolos, através desses signos. E essa mediação simbólica, ela vai transformando a experiência da criança direta numa experiência que ela faz a representação, permitindo que ela vá absorvendo esse conhecimento e essa abstração desse pensamento abstrato. Então, esse processo pelo qual o sujeito e a criança ela vai construindo esse pensamento e essa subjetividade, através dessa troca, dessa interação com o meio, com o outro, que é a mediação social, ele vai ter a representação simbólica. Então, a dupla mediação semiótica nada mais é do que esse processo no qual o sujeito, a criança, ela constrói o pensamento e a subjetividade a partir dessa interação social, dessa mediação social que é o outro, e a representação simbólica, que são os símbolos, os signos, que é a mediação semiótica. Então, em resumo, a construção desse conhecimento ela vai acontecendo nessa relação entre esses dois meios, que é o social e o simbólico. Partindo da perspectiva da abordagem
da teoria de Vygotsky, e essa linguagem vai muito além do ato de comunicar, da linguagem falada. É através da linguagem de símbolos, de signos, que torna o homem um ser humano, diferente dos animais. Por meio dessa linguagem que se torna interativa, torna-se o homem pertencente a uma cultura, a uns costumes, porque cada sociedade, cada cultura, cada meio tem sua forma de interagir, sua forma de comunicar-se, sua forma de fazer história, e é por meio dessa linguagem, dessa interação do sujeito com o outro, dentro de um ambiente, dentro de um meio, que eles produzem a sua história, produzem a sua linguagem, e que vai, de fato, ultrapassa o ato só de comunicar-se, mas de construir conhecimento, de transformar a conhecimento já produzido, né? Conhecimento já feito da sua própria história, porque quando você se comunica com o outro dentro de um meio social, há uma troca de saberes, há uma troca de conhecimentos, e aí está envolvida essa questão dessa linguagem externa, né? Que é o ato de falar, de se expressar, de utilizar símbolos, signos, mas também de uma linguagem interna, que é muito complexa e aborda essa questão dos conhecimentos, né? Dos processos superiores, que torna o homem pensante, ser pensante, porque a partir dessa linguagem, dessa interação, ele vai internalizando conhecimentos, vai pensando e se torna, de fato, pertencente àquela cultura, devido a essa troca que acontece. E além de pertencer a essa cultura, ele mesmo, nesse ato de pensar, nesse processo de linguagem interna, ele vai se constituindo como um ser subjetivo. Um outro tema que é abordado na teoria de Vygotsky é os conceitos espontâneos e os conceitos científicos. Compreendemos que o conceito espontâneo são os conceitos formados, aprendidos na própria experiência, na própria ação prática do sujeito, da criança com o objeto ou com aquela situação. Eles, por meio do contato, da experiência, eles vão formulando pensamentos, ideias, hipóteses sobre aquela situação vivenciada, que não gera nenhuma hipótese científica. Por isso que a linguagem é tão importante, que é por meio da linguagem, no contato com o outro, na interação com o outro, de forma sistemática, que o conceito científico é gerado, é formado, que depende desse outro, por meio da linguagem, do ensino sistemático, que vai sendo construído o conceito científico sobre aquele tema, aquela situação, aquele objeto específico. E esse conceito, né, a diferença de um conceito espontâneo e o conceito científico, está muito atrelado da participação, da interação do outro sujeito mais experiente, que de forma sistemática passa o conteúdo, passa o conhecimento para a criança, para o sujeito, que com a base, né, dos próprios conhecimentos espontâneos que eles já criaram, aquelas hipóteses sobre aquela experiência inicial com a situação, por meio da interação e da linguagem com o sujeito mais experiente, é gerado nesse ensino sistemático a criação, a formulação, de fato, desse conceito científico, com base científica, né, com base na ciência, para poder compreender e entender melhor as situações, as vivências que eles têm. Então, essas foram as contribuições, um pouco das contribuições de Vygotsky para as práticas pedagógicas e para o campo da psicologia da aprendizagem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.